Louvado seja Allah. Ó Allah, tu eres merecedor de todos os louvores pelo teu reinado, pelo teu governo, pela tua perfeição, pelo teu poder. Aceitamos Allah como nosso Senhor, o Islã como nossa religião e Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com o nosso profeta e mensageiro. Ó nosso Senhor, te louvamos com tudo aquilo que enche a terra e os céus e tudo aquilo que quiseres. Depois disso, eres merecedor de toda a glória. Ninguém terá nada que não seja concedido por ti, e ninguém se manterá com nada que não seja com tua permissão. Ó nosso Senhor, por mais grande que sejam os nossos pecados, tu sabes de todos eles, e nós sabemos que o teu perdão é ainda maior. Não temos nada senão o refúgio em ti, e testemunho que não há divindade senão Allah, único em seu reino, em sem sócios. E testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro, aquele que foi enviado para advertir. Que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Muhammad, aquele que todos nós apreciamos e rogamos para estar com ele no dia do juízo final. Que a paz e a bênção de Deus esteja com ele. Rezamos para que esta bênção e essa misericórdia seja eterna. Ó servos de Allah, aconselho a todos que temam a Allah. Deus fala no Corão Sagrado: ó vós que credes, temam a Deus até a sua morte e não morram, senão sendo muçulmanos. Ó crentes, todos nós buscamos o amor de Allah. Acaso nós somos daquelas pessoas que amam a Allah e que Allah os ama? Você quer ser daquelas pessoas que Deus ama? E o que acontece se Deus amar uma pessoa? Se Deus te amar, Ele irá te apoiar, irá te guiar. Ele irá te dar felicidade, te dará sucesso. Se Allah te amar, irá colocar no seu coração a fé, te ajudará na prática da sua adoração, te salvará dele, do seu castigo. Irá te aproximar dele, da sua casa, do seu livro, das boas ações. Guia-nos à senda reta, te colocará na senda reta. Se Deus te amar, te colocará na felicidade para esta vida e para outra. Nesta vida com a fé e na outra vida com a salvação do paraíso. O Corão Sagrado diz Deus ama e diz Deus não ama. E foi mencionado que Allah ama 16 vezes. E disse que Deus não ama 16 vezes. E isso é um dos milagres do Corão. Sempre, de maneira detalhada, está a equivalência e a igualdade. 16 vezes Deus ama, 16 vezes Deus não ama. Quem são aqueles que Allah ama? Quais são as características dele? As características estão mencionadas no Corão. Nós lemos, Deus ama. Vamos falar de apenas uma, ou algumas delas. A primeira característica é que Deus ama aqueles que praticam o bem. Deus ama aqueles que fazem o bem, os benfeitores. Acaso você é um benfeitor? Se você é um benfeitor, saiba que Deus te ama. E se Deus te ama, Ele te dará sucesso, alegria, felicidade, guia. Te apoiará. Deus ama os benfeitores. O que é a benfeitoria? A benfeitoria, Deus diz, e pratiquem o bem, porque Deus ama os benfeitores. O que é praticar o bem? Praticar o bem é uma palavra generalizada.
Ou seja, que a sua palavra seja uma boa palavra, que as suas ações sejam boas ações, o seu pensamento seja bom pensamento. A benfeitoria, ela abrange o nosso pensamento, as nossas palavras e as nossas atitudes. Um dos nossos salaf, nossos antepassados, estava em um local entre seus amigos e seus familiares, e entrou uma empregada. Como dizemos hoje, é uma diarista. Entrou e na mão dela tinha uma vasilha onde ela servia água para as pessoas. Então, essa bacia, ela caiu na cabeça dele e feriu ele. Esse era um homem de grande posição social. Muitas pessoas. E ela feriu a cabeça dele. Então, ela viu a vergonha na cabeça dele e ela ficou com medo. E disse: e aqueles que agem de acordo com aqueles que cobrem a sua raiva, e aqueles que perdoam as pessoas. Então ele disse: te perdoei. E Deus ama os benfeitores. Então você disse: você está livre pela causa de Allah. Você está livre pela causa de Allah. Olha isso. Essa empregada, como ela entendeu? E Deus ama os benfeitores. E como esse homem respondeu? Saiu desse acontecimento com que ele ficou com vergonha, dizendo Deus, e Deus diz: pratique o bem. Pratiquem o bem, porque Deus ama os benfeitores. E a benfeitoria, como dizemos, é algo que abrange as falas, as atitudes e os pensamentos. Quando fala das falas, Deus fala no Corão Sagrado: e digam boas palavras para as pessoas. Quantos de nós aqui, pais, quantas vezes falamos coisas que unem as pessoas, que afastam as pessoas da separação? Quantas vezes caímos em fofocas, fazemos intrigas, fazemos com que as pessoas sejam menosprezadas com as nossas palavras? E dizer uma boa palavra significa fazer entrar no coração da outra pessoa o amor. Significa que você respeita essa pessoa. E até mesmo nas suas posições. Quando você discute ideias, discute posições, entendimentos, você não deixa que isso leve à separação, à discussão, ao conflito, através das suas palavras. Nós temos muitas coisas na nossa mente hoje, na nossa empresa, na nossa instituição, na nossa sociedade, no seu centro. Você deve tratar as pessoas com calma, com boas palavras. Dê a sua opinião com todo respeito e não menospreze a opinião do outro e não o trate mal. E até mesmo quando nós discutimos assuntos generalizados com nossas famílias, na nossa mesquita, nós temos que dizer tudo com boas palavras. E digam boas palavras. Deus diz no Corão Sagrado: digam boas palavras é o caminho dos benfeitores. Dizer boas palavras, tratar as pessoas bem. Quem são os benfeitores? Aqueles que falam boas palavras. Pois a palavra má não é difícil. Você xingar, falar daquele, mostrar os defeitos daquele, de menosprezar o outro, isso é fácil. Porém, o seu prejuízo é grande. Quebra os corações, destrói relações, traz conflito. Uma palavra pode implementar uma inimizade entre duas pessoas. Digam boas palavras. Foi mencionado em um hadith verídico que Aisha, que Deus está satisfeito com ela, disse: ó mensageiro de Allah, já basta de Safia. Safia, filha de Umar ibn Khattab, era a esposa do profeta Muhammad. E ela disse: já basta de Safia. Os relatores dizem, é como se ela disse, é porque ela é assim. E mencionou que ela é baixinha. Ela é pequena. Já basta de Safia, ela é pequenininha. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse: você disse uma palavra que, se fosse jogada no mar,
apodreceria toda a água do mar. Hoje, o que significa hoje falar você é baixinha? Não é nada. E ela apenas indicou que ela era baixinha. Imagina, isso apodreceria toda a água do mar. O que de insulto se diz hoje em dia? Devemos aprender a dizer boas palavras. Incentivar as pessoas. É muito fácil hoje em dia implantar nos nossos filhos a positividade. Ensine o seu filho a amar as pessoas. Ensine o seu filho a confiar em si mesmo. Ensine o seu filho a dizer boas palavras, a educação. E digam boas palavras. Logo, ter a prática de dizer boas palavras é um dos meios para que Allah te ame. Depois, praticar o bem. Não apenas dizer boas palavras, mas praticar o bem. A benfeitoria nas nossas ações. Benfeitoria nas nossas palavras e a benfeitoria nas nossas ações. Agora na mesquita, deixamos tudo aquilo que nós temos de assuntos mundanos e vamos para a mesquita. Isso é uma boa ação? Uma má ação? Uma boa ação. Todos nós agora deixamos as nossas tarefas, as nossas ocupações e viemos todos para a mesquita, para orar para Deus. Isso é uma benfeitoria. Todos aqueles que vieram aqui buscando a recompensa de Allah, de escutar a palavra de Deus, de limpar o seu coração, de elevar a sua posição na adoração, podemos dizer, Deus ama você. Por quê? Porque você traçou o caminho dos benfeitores. O caminho dos benfeitores é o caminho da mesquita, é o caminho da congregação, é o caminho da oração. Esse é o caminho dos benfeitores. Então Deus te ama, te escolheu dentre todos aqueles que rezam para Ele e te trouxe para a sua casa. Te trouxe para a casa deles, para escutar a palavra dele, para a palavra do mensageiro dele, para rezar para ele, entre os servos dele. E isso basta como honra e diagnóstico para saber que Deus te ama. Isso é a boa prática, é a benfeitoria na prática. É você ler o Alcorão, é você praticar o zakat, é você praticar o jejum, é você praticar a oração. Por isso, quando você faz uma ação, as pessoas falam bem. Muito bem, você ganhou o quê? Uma hasana, uma benfeitoria. E depois seria uma malfeitoria. Porque há más ações e boas ações. A hasana significa o quê? Benfeitoria. E ela é recompensada em 10 vezes. Qualquer boa ação que você fizer, Deus vai te recompensar 10 vezes mais. Então é falado que as boas recompensas, até mesmo tirar um entulho da rua, é uma caridade. Seu sorriso no rosto de uma pessoa é uma caridade. Ajudar uma pessoa na sua tarefa é um bom conselho, ou advertir contra algo errado. Juntar duas pessoas que estão separadas. Tudo isso são boas atitudes. E a benfeitoria é tudo aquilo que você faz de bom. Foi mencionado que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, entrou ou foi visitar um garoto judeu que estava doente. Esse garoto era um jovem. Estava doente e estava no seu leito de morte. Então o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, quando entrou na casa dele, começou a suplicar a Deus por ele. E chamar ele para ser muçulmano. O profeta tinha um assunto. O profeta Muhammad tinha um objetivo ali. Chamar ele para o Islã, para que ele desse o seu testemunho de fé, dizer que não há divindade senão Allah e que Muhammad é mensageiro de Allah. Então esse garoto olhou para os seus pais, perguntando, será que você me deixa, você permite? Olha, esse judeu, bem criado, há 1500 anos atrás, antes de tomar uma decisão, pegou ali a autorização do pai, porque eles tinham uma religiosidade forte. Então, eu posso dizer ou não posso dizer? O que ele quis dizer com o olhar. Olhou para o seu pai, consultando, como se estivesse pedindo a permissão para poder se converter para o Islã. Posso dizer ou não posso dizer? Ele queria, mas não queria desobedecer o seu pai. Respeitando o seu pai. Hoje em dia, com nossos filhos, como eram as relações com nossos filhos? Eles perguntam a gente, pedem autorização, olham para a gente ou vai lá e faz? E depois vê se deixa ou não deixa. Então ele olhou para o seu pai e o pai lhe disse, obedeça Abu Qasim. Obedeça Abu Qasim. Tudo bem, não tem problema. Pode obedecer Abu Qasim. Diga La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah.
Então o garoto disse: testemunho que não há divindade senão Allah, Muhammad é mensageiro de Allah. E o profeta Muhammad ficou feliz e ficou sorridente e disse: graças a Deus que o salvou através de mim do fogo do inferno. Essa é uma boa ação. Essa é uma benfeitoria. Salvar uma pessoa, salvar uma alma, um ser humano do fogo do inferno. Isso é uma boa ação. E até mesmo as boas ações que nós devemos praticar com os animais, com o trabalhador, com aqueles que estão abaixo de nós, com o ancião, com a criança, o bebê. Tudo aquilo que nós fazemos de bom nos mostra que nós somos daqueles que Deus ama. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, certa vez entrou em um bosque. Entrou em um pomar e nele viu um camelo. Isso foi um dos milagres do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então, viu o camelo veio correndo até o lado do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com lágrimas escorrendo pelos seus olhos. O que aconteceu com esse camelo? Esse camelo estava sofrendo, estava chorando o camelo. O camelo é um ser criado por Deus. Então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, secou as lágrimas do camelo e chamou seu dono e disse: o que você tem? Por que você está explorando muito esse camelo? Ele reclamou comigo de que você o deixa passar fome e o explora fisicamente. Você dá a ele uma tarefa maior que a capacidade dele. Ou seja, você faz com que ele tenha uma fadiga muito grande, porque trabalha excessivamente, e você não dá nele o alimento suficiente que ele precisa. Você faz ele passar fome e explora ele. O camelo estava chorando, triste. Olha a benfeitoria, o cuidado, a misericórdia. Como o profeta Muhammad tentou fazer o bem para este animal. Essa é a boa conduta, é a boa prática, é a benfeitoria na prática. E depois a benfeitoria com a nossa mentalidade. E se Deus nos der, vamos abordar esse tema mais vezes, pois é um tema muito profundo, abrangente, que é a benfeitoria na nossa mentalidade. Como que é? Por exemplo, eu pensar bem. Todo mundo tem um jeito de pensar. Tá bom, mas tente pensar de maneira positiva, de maneira lógica, sábia. Não seja uma pessoa prejudicial, uma pessoa que sempre pensa mal dos outros. Tente pensar bem das pessoas. E isso é uma boa ação. E Deus falou com o sagrado: vós que credes, evitem muito dos seus pensamentos, porque alguns tipos de pensamentos pode até mesmo ser considerado um pecado. E nós somos ordenados a pensar bem. Não devemos pensar mal dos outros. Alguns sábios dizem: o crente ele não deve pensar mal do seu irmão enquanto ele puder pensar bem dele. Imagine, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que seu colega fizer, seu irmão fizer, tente buscar pelo menos 70 desculpas para ele, que justifique a sua ação. Quem sabe ele faça isso, quem sabe ele esteja doente, quem sabe ele tenha um problema, quem sabe ele esteja com dificuldade, quem sabe aconteceu alguma coisa. Tente carregar pelo menos 70 desculpas que justifiquem o erro do seu irmão. Tente pensar 1, 2, 3, 4, até 70. Se não conseguiu nenhuma das 70, diga: quem sabe ele tem uma desculpa que eu não conheça. Depois das 70, diga: quem sabe ele tem alguma outra desculpa que eu não saiba. Essa é a boa ação que Deus espera da gente. Deus fala no consagrado: e façam o bem, sejam benfeitores, pois Deus ama os benfeitores. E Deus ama os benfeitores. Se Deus ama uma pessoa, Deus irá te guiar, irá te ajudar, falecerá a tua vida, guiará os teus passos, irá te dar felicidade nessa vida e encherá o teu coração de fé, e você será um benfeitor. Portanto, seja um benfeitor com as suas palavras,
com a sua prática e com sua mentalidade. Essas são minhas palavras. Peço perdão a Allah, pois Ele é o perdoador.